São com apenas 3 palavras que a diretora Céline Sciamma, em Retrato de uma Jovem em Chamas, acaba subvertendo toda a lógica mitológica da tragédia grega de Orfeu e Eurídice. Enquanto no mito Hades fala para Orfeu não olhe para trás, a diretora em 2019 acaba falando olhe para trás, sobre a hipótese de que Eurídice, sobre a personagem da Heloíse, teria desejado ter sido vista por Orfeu. Eu penso muito que essa reinterpretação, que acaba assim mudando toda a lógica do conto, assumindo a hipótese não só que Orfeu teria atendido ao pedido de Eurídice, mas que Eurídice desejaria ter sido vista por Orfeu, eu penso que quem seria Eurídice sem Orfeu, senão a morte? E quem seria Orfeu sem a segunda morte de Eurídice, senão um mero mortal? Para quem não conhece esse mito grego, que é uma das tragédias românticas mais conhecidas da mitologia, ela conta sobre a história de Orfeu, né, um dos argonautas que participou da expedição de Argos com Jasão, filho do deus Apolo, né, e cuja característica principal é lembrada pelo seu talento com a música, né, pela sua música hipnótica. Orfeu, ele toca uma lira, né, e também ele inventa a cítara, que é um instrumento de 9 acordes, não à toa isso é uma homenagem à mãe de Orfeu, que era uma das 9 musas de Apolo, por isso que vem 9 cordas. Ele acaba se apaixonando pela ninfa Eurídice, que não tem relato verbal, relato textual antes da vinda de Orfeu, e numa tragédia em que Eurídice, fugindo do apicultor Aristeu, acaba sendo picada por uma cobra e morre jovem. Orfeu, então, aí que fica conhecido, tem até uma simbologia do nome de Orfeu, que Orfeu, né, Orpheus, que significa obscuro, é quem enfrenta o obscuro do submundo, né, do ínfero, para resgatar Eurídice. Então Orfeu, ele acaba indo até o submundo, ele passa pelo Carionte, pelos portões do submundo e acaba barganhando a vida de Eurídice com Hades e Perséfone, né, os deuses do submundo. Ele canta, usa do seu talento musical e ele de fato acaba conseguindo libertar Eurídice sobre uma condição essencial, que é uma das características mais importantes do mito, que é Hades permite a ida de Eurídice, contanto que Orfeu não olhe para trás em nenhum momento. Eles acabam atravessando juntos o submundo e entre o portão da vida e da morte, Orfeu, no momento de impulso, olha para trás e só consegue ver Eurídice morrendo pela segunda vez, né, sendo sugada de novo para o ínfero. Aí vem a clássica fala, e então Eurídice morre pela segunda vez. Quando eu faço questionamento sobre quem é Eurídice sem Orfeu senão a morte, quem é Orfeu sem a segunda morte de Eurídice senão mortal, é porque o contexto pós a tragédia da segunda morte de Eurídice, ele é muito esclarecedor. A psicanálise vai questionar muito o comportamento de Orfeu, né? Sobre o desejo do amante pela perda, o desejo do amante pela falta. No sentido de que a previsão, trazendo para o sentido cotidiano, é aquele desejo, aquela previsão, aquele sonho com a traição, aquela hipótese de cenário, quase que um fetiche em imaginar um cenário de traição ou de término, não deixa de ser um desejo pela tragédia, um desejo pela ruína. Isso na psicanálise, o Lacan, ele vai descrever no Seminário 11 o acontecimento de Orfeu e Eurídice como um desejo do amante também pelo ciclo, pelo padrão, no sentido de que Orfeu se acostuma com o luto da morte de Eurídice e tanto faz se ela morresse pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Orfeu estava apegado às rotinas que surgem pós a primeira morte de Eurídice. Então tem muito essa questão sobre o desejo pelo fim, o desejo pela falta do objeto de desejo, né, pela falta do amante, e tem muita questão também do apego aos ciclos. É uma coisa que eu gosto de imaginar, que para mim é introduzido pela Céline Sciamma também, Retrato de uma Jovem em Chamas, é que a personagem Marianne, ela acaba descrevendo a escolha de Orfeu como a escolha dos poetas e não dos amantes. Eu acho muito esclarecedor isso, no sentido de que quando Orfeu escolhe a segunda morte de Eurídice, eu costumo dizer que Orfeu vai pro submundo sabendo que de lá restaria a mulher, porque sempre foi um desejo inconsciente de Orfeu que Eurídice morresse pela segunda vez. Quando ele segue o impulso dele, o impulso inconsciente de olhar para trás e perder, consequentemente, Eurídice, ele acaba eternizando para sempre a imagem de Eurídice. Porque Eurídice agora ela não vive carnalmente ao lado de Orfeu, ela vive metaforicamente, né, metafisicamente, na arte de Orfeu, na lira de Orfeu, na canção de luto de Orfeu. Orfeu acaba passando o resto da sua vida lamentando a morte de Eurídice. E a partir disso, o artista assume quase que o ápice, né, o âmago da sua produção artística. Orfeu, então, acaba sendo significante artisticamente
após a vida, após a morte, na segunda morte de Eurídice. E é assim que funciona a arte. A arte é alimentada pelo caos e pela ruína. Então, os poetas, a maior tinta do poeta é a lágrima. E nesse sentido, então, Orfeu acaba se tornando triunfal, né? A arte dele triunfa a partir da morte. Aí quando eu falo também que quem é Orfeu sem a segunda morte de Eurídice, se não mero mortal, é porque justamente essa segunda parte do mito, descrevendo o luto de Orfeu, que é um mitologema, né? Um mitologema, para quem não sabe, é um mito que tem várias versões e acaba perdendo a versão primogênita, descreve a segunda morte de Orfeu, a mais famosa, como o apedrejamento, né, das mulheres traças, porque Orfeu rejeitava todas as outras mulheres, respeitando, honrando, né, a morte de Eurídice. Acontece que esse apedrejamento, né, tem uma versão muito mais profunda, né, muito mais complexa sobre... Eu vou contar, gente, eu tô nas mídias sociais para falar sobre isso. É basicamente, então, a mãe, né, do Orfeu, que é a ninfa Calíope, ela acaba se envolvendo numa briga entre Perséfone e Afrodite, e ela acaba sendo meio que a remediadora entre essa briga, né, sobre quem ia ficar com Adonis, e aí acaba que a Calíope, ela acaba escolhendo o lado da Perséfone. Então a Afrodite, ela quer se vingar da Calíope, ela desconta isso no Orfeu, jogando uma maldição, né, um feitiço nas mulheres da Trácia, fazendo elas se apaixonarem por Orfeu. Então o Orfeu, recusando elas em respeito a Eurídice, acaba sendo apedrejado pelas mulheres trácias, e aí acaba acontecendo uma maldição na Trácia. E os deuses acabam falando que, para quem não sabe, Orfeu foi esquartejado e a cabeça de Orfeu é jogada no rio da Jônia, né? No caso, ele é jogado no rio Ebro e ele é encontrado na Jônia, né? Depois, porque os deuses, eles lançam uma maldição na Trácia até que encontrassem a cabeça de Orfeu. Quando encontram a cabeça de Orfeu na Jônia, por um pescador, né, que encontra essa cabeça, a maldição acaba se cessando e Orfeu se torna um deus, um messias. E aí surgem os órficos que admiram, né, que acabam sendo devotos à cabeça de Orfeu. E aí Orfeu ganha quase que uma imagem angelical, né, a imagem da cristandade, né, aquela imagem do anjo cristão mesmo, inspirada muito na imagem de Orfeu em seu período divinal. Quando a Céline Sciamma, então, adiciona a versão do mito em que Eurídice teria desejado ser vista, é porque talvez Eurídice só exista a partir da relevância da segunda morte. No sentido de que Eurídice com Orfeu não é nada senão a ninfa que existe a partir da missão do Argos. Orfeu, antes de Eurídice, é um argonauta, é um herói, é filho de um deus, que também existem várias versões sobre isso, e Eurídice não é nada. É a partir da morte que, de fato, Eurídice acaba conhecendo a vida, no sentido de que ela não se torna mais uma mera extensão de Orfeu. Então, eu acho que essa segunda morte, ela pode, quando a Céline Sciamma fala que a Heloíse, né, no caso a Eurídice, teria desejado ser vista, é porque é a partir da morte que a Eurídice começa aqui, que a Eurídice passa, de fato, a existir.